Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar naquela comparação salário mínimo nos Estados Unidos 6 vezes maior que o do Brasil. Será que é isso mesmo na prática? É uma percepção bem comum, né? Mas será que o poder de compra acompanha essa conta? Exato. Nossa missão aqui é desconstruir isso. Vamos usar os dados projetados para 2025 e ir além do número que a gente vê na manchete. Isso. Olhar o valor nominal, claro, mas depois ajustar com a paridade do poder de compra, a PPC. E aí investigar os porquês dessa diferença, né? Os fatores econômicos por trás. Perfeito. Então, começando pelos valores nominais para 2025. No Brasil, a proposta está girando em R$ 1.509 por mês. É aquele valor único nacional. E ele é ajustado pela inflação, pelo INPC e também pelo crescimento do PIB. E mexe com um monte de benefício social, né? Sim, tem esse efeito cascata. Já nos Estados Unidos, bom, a história é bem diferente. Totalmente. Tem o piso federal 7,25 por hora, que, olha, não muda desde 2009. Nossa, desde 2009, parece... Baixo. Mas o ponto principal é que lá o sistema é descentralizado. Cada estado, às vezes até cidade, define o seu. Tipo Califórnia, Washington, que a gente ouve falar que é bem mais alto. Exatamente. Califórnia tá tipo 16,50 por hora, Washington 16,66. Então, na prática, aquele piso federal de 7,25 acaba sendo irrelevante para muita gente. Entendi. Mas se a gente pegar esse federal só para fazer a conta que o pessoal faz, 7,25 por hora, 40 horas semanais, dá o quê? Uns 1.200 e poucos dólares por mês. Isso, uns 1.257 por mês. Aí você pega o dólar, sei lá, 5,10. Chega perto dos 6.400 reais. Pronto, tá aí a conta dos 6 vezes mais. A percepção vem daí. Vem daí. Só que essa conversão direta, ela é furada. É uma miragem, né? PPC, a paridade do poder de compra. É a ferramenta certa para comparar o que o dinheiro realmente compra em cada lugar. Aquela ideia do mesmo pão custando a mesma coisa se a gente ajustar pela moeda e pelo custo de vida. É isso. É isso aí. A PPC tenta nivelar o campo, mostrar o poder de compra real. E quando a gente faz isso, bom, a história muda. E qual é a cara dessa nova história, usando dados da OIT, por exemplo? Olha, com o ajuste por PPC, o salário mínimo brasileiro fica em torno de 497 dólares. Em termos de PPC, tá? Isso coloca o Brasil na posição 51 de 105 países. Posição 51. Ok. E um americano, aquele federal baixo? Mesmo federal. Ajustado por PPC, fica em 1.257 dólares. Posição 27. Opa! Peraí, então a diferença? 1.257 contra 497? A diferença real de poder de compra cai para umas 2,5 vezes, não 6 vezes. Uau! 2,5 vezes. Ainda é bastante, claro, mas... Bem menos do que a gente imaginava pela conta do câmbio. Bem menos. Uma parte daquele salário nominal maior lá é só para cobrir um custo de vida que também é nominalmente mais alto. Mas claro, essa diferença de 2,5 vezes ainda existe e é relevante. E ela vem de onde? Quais são as causas mais profundas? Bom, a gente pode pensar em uns 3 pilares principais. O primeiro, e talvez o mais falado, é a produtividade do trabalho. Produtividade. Que não é só trabalhar mais, né? É produzir mais valor no mesmo tempo. Perfeito. E os dados mostram que a produtividade média do trabalhador brasileiro é, assim, mais ou menos 25% da do americano. Um quarto. Um quarto. Nossa, é muito baixo. E por quê? Não é falta de esforço, imagino. Não, de jeito nenhum. Tem a ver com fatores mais sistêmicos, sabe? Qualidade da formação, a infraestrutura do país, o acesso à tecnologia dentro das empresas. Faz todo sentido. É a história da ferramenta, né? O pedreiro com a colher versus o com a retroescavadeira. A empresa só consegue pagar mais se o trabalhador gera mais valor. Exato. E essa produtividade individual, somada, acaba refletindo na riqueza geral do país, que é o segundo pilar. O PIB per capita, imagino. Isso, o PIB per capita, também ajustado por PPC para comparar direito. O do Brasil, em 2024, está estimado nos 19.600 dólares.
O dos Estados Unidos passa de 75 mil dólares. Quase 4 vezes mais. Isso mostra a capacidade da economia como um todo, né? De gerar riqueza e sustentar salários maiores. O piso salarial tá ligando a isso. Diretamente ligado. Não dá para ter um salário mínimo muito descolado da capacidade de pagamento da economia. Entendido. Produtividade, riqueza nacional e qual seria o terceiro pilar? A estrutura do nosso mercado de trabalho, principalmente a questão da informalidade. Ah, sim, que é altíssima aqui, né? Muito alta. Em 2022, mais de 42% da população ocupada estava na informalidade. Isso é muita gente. Quase metade. E qual o impacto disso no salário mínimo ou nos salários em geral? Bom, muitos analistas ligam a informalidade aos altos custos de contratar formalmente, a tal cunha fiscal, que é a diferença entre o custo total para o empregador e o que chega líquido para o empregado. Que acaba desestimulando a carteira assinada. Exato. E isso tende a puxar a média salarial para baixo e deixar muita gente sem acesso a direitos básicos, incluindo o próprio salário mínimo em alguns casos. E nos Estados Unidos, como é essa questão da informalidade? É bem menor. As estimativas variam, mas falam algo entre 6% e 12% do PIB. E tem a gig economy, né? Motoristas de aplicativo, entregadores. Que está crescendo muito lá também. Sim, mas muitas vezes é vista como uma opção de flexibilidade ou para complementar a renda. E frequentemente paga acima do mínimo federal. É um fenômeno diferente da nossa informalidade, que muitas vezes é a única opção mesmo. Entendi. Então, resumindo a história toda, aquela diferença de 6 vezes é mais uma ilusão do câmbio. É uma miragem nominal. A diferença real, quando a gente olha o poder de compra com a PPC, é de umas 2,5 vezes. Que ainda é significativa, claro, mas muito menor. E essa diferença real tem raízes fundas. Exato. Na baixa produtividade relativa do nosso trabalhador, na menor riqueza geral do país, medido pelo PIB per capita. E na nossa estrutura de mercado de trabalho, com essa informalidade gigante. Isso aí. O salário mínimo acaba sendo um espelho dessas condições econômicas mais amplas. Fica claro, então, que só aumentar o valor na canetada, sem atacar essas causas estruturais, produtividade, informalidade e capacidade de gerar riqueza, não resolve o problema de fundo do padrão de vida, né? Não resolve de forma sustentável. O que nos leva, talvez, a uma última reflexão. Manda. Se a diferença real está tão ligada a esses fatores estruturais, que tipo de mudança ou investimento, para além de só discutir o valor do salário mínimo em si, poderia realmente começar a diminuir essa distância no padrão de vida entre os trabalhadores dos dois países, pensando no longo prazo? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. O que mexe na produtividade, na formalização, na riqueza do país? Fica aí a provocação.